continuamos aqui com o doutor Gil Deslan, e eu estava aqui perguntando para ele por que dor. Ele falou anteriormente, mas eu queria que ele explicasse por que dor. Então, vamos lá. A minha especialidade médica, que é a ortopedia e traumatologia, como eu estava comentando, a gente é procurado por dois motivos. Ou por deformidade, a maioria das deformidades é muito difícil de tratamento, ou por dor. Então, o paciente que nos procura por dor são pacientes que têm dores nas diversas articulações. Eu vou citar aqui a maior procura da dor, que é a dor ciática, a dor da hérnia de disco, que é o nosso carro-chefe. Então, o paciente que vem com dor da hérnia de disco são pessoas que estão à beira de um colapso emocional. Então, a maioria das vezes, o camarada vai num pronto-socorro, toma uma injeção via intravenosa ou vai em algum consultório, o médico prescreve uma medicação e muitas das vezes essa dor não cessa. Então, no consultório, onde o médico é especialista em dor, então aqui na Clínica Ortomed, qual é o nosso procedimento? O paciente que chega com dor ciática, onde não houve melhora com medicação oral, onde não houve melhora com tratamentos fisioterápicos, onde não houve melhora com medicação intravenosa, a gente faz a intervenção minimamente invasiva. Nós levamos o paciente para a nossa sala de procedimentos, o paciente é deitado em decúbito ventral, a gente com uma ultrassonografia identifica o local, faz uma mínima intervenção com uma agulha de Hack número 22, a gente vai no local do nervo ciático, na saída dele na região lombar, e faz o famoso bloqueio neural, usando corticoide, ou a triacinolona, ou o dodecadron, ou o beta-30, associado com a lidocaína, a ropivacaína ou a bupivacaína, que são drogas muito seguras e que vão tirar o paciente imediatamente da dor. Eu tenho casos onde o paciente não consegue nem subir na maca de tanta dor e a gente faz, às vezes, até que improvisadamente, o paciente em decúbito lateral, a gente faz o bloqueio e o paciente imediatamente cessa a dor e volta a ter as suas funções, inclusive suas funções laborais, em bem pouco tempo. O paciente sai andando de dentro do consultório e isso aí é muito gratificante para nós que militamos nessa área de intervenção em dor. Sim, por exemplo, quem tem dor crônica, ele pode fazer esse tratamento? Sim, as dores crônicas, eu tenho alguns pacientes, inclusive eu postei até recentemente, um paciente que tinha uma dor crônica na costela, já há mais de 9 meses de dor na costela, e ele tinha uma lesão, e nós fizemos a intervenção, guiada também por ultrassonografia, fizemos o bloqueio do nervo intercostal e o paciente saiu muito bem. Existem alguns tipos de dor, e eu tenho muito recebido isso no consultório, pacientes que têm dores crônicas que não são passíveis de intervenção, tá? E, por exemplo, a fibromialgia. Então, a Clínica Ortomed também é referência em tratamento de dor da fibromialgia. Isso é até um tema interessante da gente tocar. O paciente com fibromialgia, principalmente mulheres, de cada 10 pacientes com fibromialgia, 9 são mulheres. Então, são pacientes que têm um elo muito grande com depressão e ansiedade. E essas pacientes têm dores espalhadas pelo corpo. Dor no ombro, dor no joelho, dor no quadril, dor na mão, dor na cabeça. Isso associado com um quadro depressivo. Então, o paciente da fibromialgia, ele usa cronicamente drogas para que possa ser amenizado a dor. Agora, existe também na fibromialgia os famosos trigger points, que são as contraturas musculares. Quem não já teve, eu acho que você que está em casa pode se identificar com isso, quem não já teve os famosos nódulozinhos, principalmente nessa região. São pessoas que tocam aqui, quando o estresse do dia a dia está muito grande, esses nódulos, você toca naqueles nódulos, são dolorosos, você tem dor lombar, toca, é doloroso demais, pois é. Então, assim, aqueles nódulos são também passíveis de intervenção. O médico que faz a intervenção da dor, aqueles nódulos são facilmente desintegrados simplesmente pelo uso da nossa lidocaína, que é uma das drogas anestésicas mais básicas que existe. Tá? A gente vai lá, identifica pela ultrassonografia e faz esse bloqueio. Deixar bem claro, a intervenção em dor pode ser feita tanto radioscopicamente ou fluoroscopicamente, por um aparelho chamado de radiofluoroscópio, quanto pela ultrassonografia. Tá? Então aqui em Santa Inês eu uso a ultrassonografia. Por que eu escolhi a ultrassonografia?
A intervenção radioscópica, radiofluoroscópica, ela tem suas vantagens, e a ultrassom tem suas vantagens e desvantagens, ambos têm. Então, assim, a ultrassonografia é muito mais simples, não usa radiação, tá? Então eu não vou submeter o paciente à radiação, o preço é bem mais acessível, tá? Então eu preferi usar a ultrassonografia para fazer a intervenção. Eu posso usar até um ultrassom portátil, coisa que a radiofluoroscopia não me dá essa habilidade, tá? De eu fazer isso portátilmente. Então, a ultrassonografia, para mim, ela é mais... é meu carro-chefe, e para mim é tão eficiente quanto e com um custo-benefício muito mais acessível ao paciente. Muito bem. Vale falar também que intervenção necessariamente não é cirurgia. Exatamente, boa pergunta. Toda vez que a gente fala em intervenção, parece que eu estou falando de cirurgia. As pessoas já têm medo. Vai que a pessoa está assistindo agora, quando ela quer, ela intervenção vai Não, pelo contrário. Então, você que está assistindo, quando eu falo em intervenção, eu cito intervenção minimamente invasiva. O que é isso? Nada mais é do que uma pequena punção com uma agulha muito microfina, tá? Então, uma pequena punção com uma agulha onde eu vou, através do meu guia, dos meus olhos, que vão ser a ultrassonografia, eu vou identificar a região onde está provocando a dor. E nessa região eu vou bloquear. Não tem corte, não tem sangramento, não tem ponto, não tem internação, o paciente não vai internar, não vai para centro cirúrgico, não vai ficar tomando remédio, não tem antibiótico, nada disso. A evolução do procedimento é essa, justamente o feeling que a gente adquire para poder dar isso como tornar cômodo para o paciente o procedimento. Então, o procedimento de intervenção minimamente invasiva na dor consiste em quê? O paciente, por exemplo, com relação à hérnia de disco, o paciente chega na clínica ortomédica, ele deita em decúbito ventral, de barriga para baixo, a gente faz uma degermação no local da coluna, por exemplo, na coluna lombar, faz uma degermação com a guia, o meu guia com a mão esquerda com a ultrassonografia, eu identifico toda a estrutura lombar, tanto óssea quanto neurovascular, e com minha mão direita eu faço um pequeno botão anestésico e com uma agulha de Hack número 22 eu vou na região da hérnia e bloqueio a dor. Isso é o que há de mais moderno para que a gente possa fazer o combate da dor, principalmente da dor aguda. Então não tem de coisa. Você está sentindo dor, pode soltar o doutor Niterlan, tá bom? Você diz, vai ficar internado, vai ficar de repouso. Não precisa ficar de repouso, né? Nada disso. Não tem, dependendo do que vai acontecer lá, depende da dor da pessoa? Não, o repouso é relativo. Obviamente que se a gente vai fazer uma aplicação, a gente vai fazer, o paciente vai passar por um pequeno procedimento, obviamente que ele não vai sair dali praticar exercícios extenuantes, obviamente que não tem essa indicação, não é isso, tá? Obviamente que o médico não vai fazer isso. Mas você vai sair, por exemplo, eu atendo o paciente 11 horas da manhã, eu faço o procedimento, que leva em torno de 20 minutos. Pois é, em torno de 20 minutos. E ele passa dentro da clínica em torno de 10, 15 minutos. Obviamente, eu vou observar. A gente lançado mão de medicações, onde a gente precisa ver se teve efeitos colaterais rápidos. Então, eu vou observar o paciente por um período curto e vou liberar ele. Ele já pode trabalhar. Ele já, à tarde, se ele quiser, ele já pode trabalhar. Tá? Então, é uma coisa muito rápida, muito cômoda, e o paciente vai realmente modificar a vida dele. É muito bom esclarecer essas coisas, as pessoas às vezes não entendem ou têm vergonha de perguntar também, tá bom? É bom também aproveitar e você manda a sua pergunta, que eu quero trazer o doutor Niterlan outras vezes, tá bom? Não sei se a gente está encerrando a entrevista, você vai falar uma coisinha, tá bom? Mas você mande mensagem, perguntas pra gente fazer também para os convidados, tá? Nosso WhatsApp é 99217-3483. Agora, além da intervenção em dor, quais são os outros tratamentos que a gente encontra na clínica? Sim, como eu falei, eu sou ortopedista, tá? Então, eu como ortopedista trato escolioses, então crianças que têm deformidades na coluna vertebral, a gente faz uso de coletes, os coletes de Boston, os coletes de Milwaukee, a gente trata pé torto congênito, que infelizmente no Maranhão é uma coisa que é muito comum você ver as pessoas na rua com pé torto congênito. Então, é um tratamento hiper simples, tá? Então, existe um tratamento que é chamado método de Ponsete, que foi um espanhol que inventou, que são troca de gessos seriados, 5 gessos trocados
num período curto, onde você consegue resolver o problema do paciente, uma coisa maravilhosa. E a gente trata a artrose, trata a famosa fibromialgia, que é uma das doenças da vida moderna, porque a fibromialgia está muito associada a estresse, muito associada a pessoas depressivas, pessoas com síndrome de ansiedade generalizada, e que tem dor crônica por mais de 3 semanas e tomam anti-inflamatórios, tomam dipirona, tomam paracetamol, tomam todos os tipos de analgésicos e não conseguem melhorar. É principalmente aquela mulher que acorda de manhã que parece que levou a sensação é que ela foi passada num liquidificador, que ela levou uma surra de pau. Então, para identificar que a pessoa tem Não, eu tô falando simploriamente, né? Óbvio, a gente vai lançar a mão, existe um questionário que a gente faz com uma mulher, principalmente as mulheres, de cada 10 pacientes novos são mulheres, a gente vai lançar a mão desse questionário, vai fazer um exame físico detalhado, vai fazer uma anamnese pormenorizada, para que a gente possa firmar o diagnóstico, tá? Pode perguntar. Mas, assim, no nível de saúde nacional e municipal, como você enxerga? Olha, então assim, a nossa rede de saúde nacional, com relação à ortopedia, todo ortopedista é cirurgião. Então eu sou cirurgião ortopédico e sou traumatologista, que é cirurgião. A gente, infelizmente, passa por um caos, que não é de agora, tá? Então os últimos 16 anos vieram com caos na saúde pública brasileira. E eu tenho 15 anos de formado, eu acompanhei toda essa ida para o caos, né? Ida para o abismo da saúde brasileira. Eu me lembro muito bem, quando eu me formei, de cada 10 médicos brasileiros, 6 militavam no serviço público, e 4 no serviço privado. E agora houve uma inversão. Mais no serviço privado do que no serviço público. Por quê? Porque os médicos, os salários são baixos, as dificuldades são imensas de trabalhar no serviço público, e isso na traumatologia a gente vê muito. Então, eu também sou médico do Socorrão, lá dos 2 Socorrões de São Luís, e a gente vê aquela calamidade pública que a espera por uma cirurgia, é triste, é deplorável, é desumano. E extrapolando isso aqui para o nível municipal, a gente teve também uma queda dramática com relação à saúde aqui em Santo Inês, né? Infelizmente, os últimos 2 governos, 3 governos que tivemos, foram simplesmente calamitosos, tá? Então, simplesmente destruíram a saúde pública de Santo Inês. Não tem saúde pública em Santo Inês. Feliz ou infelizmente, nós temos uma saúde privada em Santo Inês muito boa, tá? Então, a calamidade que foi criada no serviço público em Santo Inês fez com que houvessem várias clínicas abrindo, vários serviços de qualidade, de ponta, mas isso não é o prioritário, né? A gente, como médico e como pessoa, a gente tem que... Nem todo mundo tem acesso. Exatamente, é isso que eu ia falar. A gente, como médico, como cidadão, eu vivo essa cidade, eu moro aqui, eu vivo todo dia, eu vou no mercado, eu boto gasolina no meu carro, eu converso com as pessoas, eu tenho outros empreendimentos na cidade, eu converso, eu sei o dia a dia das pessoas, e não é fácil você ir no serviço privado, tem os custos, a gente tem que manter a clínica, tem os custos devidos, e a gente tem que primar para um serviço de qualidade, um serviço público de qualidade. E há condições. Santo Inês é uma cidade muito bem localizada, é um polo, tanto um pouco, quando se fala em polo de indústria, polo de comércio, polo geográfico, fala-se agora em polo médico. A gente tem um serviço de particular muito bom. Tá? E isso pode ser extrapolado para um serviço público também bom, porque todo médico quer vir para Santo Inês, porque é fácil, nós estamos a poucas horas de São Luís e tudo é bem facilitado. Melhorar os que tem ou fazer outros hospitais? Olha, eu parto do princípio, há muitos anos, eu trabalhei no Hospital Municipal de Santo Inês, quando eu cheguei de Brasília, e eu fico abismado e fico estarrecido por Santo Inês não ter um hospital municipal. Para mim é uma coisa surreal Santo Inês não ter um hospital municipal. Então, o princípio básico dessa cidade, com relação à saúde, seria a construção de um hospital municipal. Uma construção de um hospital municipal digno, onde as pessoas do mais rico ao mais pobre pudessem ter um acesso de qualidade. E eu desde quando eu trabalhava no hospital municipal,
eu tinha como uma máxima que todos nós precisamos, todos, sem exceção, do prefeito ao mais humilde trabalhador dessa cidade. A gente precisa de um hospital de qualidade para que pelo menos a gente possa estabilizar um cidadão para que ele possa chegar em São Luís. Muito bem. Nós estamos indo comercial, você não sai daí.